Esse túnel atravessa o fundo do oceano por 50 quilômetros, conectando Inglaterra e França. Foi considerado impossível por 200 anos. Custou 15 bilhões de dólares, quase o dobro do orçamento original, e quase faliu antes de abrir. Fica comigo até o final, porque você vai entender como 13 mil trabalhadores escavaram sob o Canal da Mancha de dois lados diferentes e se encontraram no meio com precisão de centímetros. Por que esse projeto quase não saiu do papel? E o que acontece dentro desse túnel hoje, 30 anos depois? Esse é o Eurotúnel do Canal da Mancha. E a história de como ele foi construído é uma das mais fascinantes da engenharia moderna. A ideia de construir um túnel ligando Inglaterra e França não é nova. Em 1802, o engenheiro francês Albert Mathieu Favier apresentou a Napoleão Bonaparte uma proposta detalhada de um túnel sob o Canal da Mancha, por onde passariam carruagens iluminadas por lampiões de óleo. Napoleão gostou da ideia. Os ingleses, que na época estavam em guerra com a França, obviamente não. E assim, o projeto morreu. Nos séculos seguintes, a ideia ressurgiu dezenas de vezes. Em 1880, obras chegaram a começar dos dois lados do canal, com equipes escavando mais de 1.800 metros de túnel antes de serem paralisadas. O motivo? O governo britânico entrou em pânico. Generais argumentaram que um túnel seria uma vulnerabilidade militar, um corredor pelo qual exércitos inimigos poderiam invadir a ilha. As obras foram abandonadas. A desconfiança histórica entre ingleses e franceses, dois países separados por apenas 34 quilômetros, no ponto mais estreito do canal, mas por séculos de guerras, rivalidades e diferenças culturais profundas, fez o projeto ser enterrado repetidamente por razões que não tinham nada a ver com engenharia. A questão nunca foi se era possível construir. Era se as duas nações conseguiriam confiar uma na outra o suficiente para fazê-lo. Em 1957, o engenheiro francês Louis Armand fundou o Grupo de Estudo do Túnel do Canal, que propôs pela primeira vez o formato que seria construído décadas depois: 2 túneis ferroviários paralelos e um túnel central de serviço. Em 1986, depois de anos de negociações entre o governo de Margaret Thatcher, no Reino Unido, e François Mitterrand, na França, o projeto finalmente foi aprovado. E aqui está um detalhe que define tudo o que veio depois. O governo britânico deixou claro que não colocaria um centavo de dinheiro público no projeto. O túnel teria que ser financiado inteiramente pela iniciativa privada. Um consórcio de bancos e empresas britânicas e francesas formou a Eurotunnel e assumiu o risco. Um risco que rapidamente se revelou muito maior do que qualquer um havia calculado. A construção começou em 1987 e 1988, simultaneamente dos dois lados do canal. Do lado inglês, as equipes partiram de Shakespeare Cliff, perto de Folkestone, em Kent. Do lado francês, de Coquelles, perto de Calais. E a ferramenta central de tudo eram as tuneladoras, máquinas gigantescas chamadas TBMs, Tunnel Boring Machines, cada uma pesando mais de 1.000 toneladas e com diâmetro de mais de 8 metros. Eram essencialmente fábricas subterrâneas que escavavam, revestiam e avançavam ao mesmo tempo. As mais rápidas conseguiam perfurar 75 metros e remover 36.000 toneladas de rocha por dia. No total, 12 tuneladoras foram usadas, 6 de cada lado, escavando os 3 túneis paralelos simultaneamente. 2 túneis principais para os trens, cada um com 7,6 metros de diâmetro, e um túnel central de serviço menor, com 4,8 metros de diâmetro, usado para ventilação, manutenção e emergências. O material escavado apresentou um desafio logístico enorme. Do lado francês, a solução foi misturar o giz escavado com água, transformá-lo em lama e bombeá-lo por dutos até uma área atrás das obras, onde secava
e formava um novo terreno. Do lado inglês, o material foi despejado no mar, criando uma nova área de terra que hoje se chama Samphire Hole, um parque costeiro de 36 hectares que literalmente não existia antes da construção do túnel. Mas o desafio mais crítico de toda a operação era garantir que as equipes dos dois lados se encontrassem exatamente onde deveriam, a 75 metros abaixo do nível do mar, no meio do Canal da Mancha. Qualquer desvio significativo e os túneis não se alinhariam. Os engenheiros usaram sistemas de navegação a laser e GPS subaquático para guiar as tuneladoras com precisão milimétrica. Em 1 de dezembro de 1990, 3 anos após o início das obras, o momento histórico aconteceu. Um trabalhador inglês, chamado Graham Fagg, e um trabalhador francês, chamado Philippe Cosette, fizeram um pequeno furo na parede de rocha que ainda os separava no túnel de serviço central, e se cumprimentaram pelo orifício, as mãos de 2 homens de países diferentes, se tocando a 75 metros abaixo do oceano. Era a primeira vez na história que Inglaterra e França estavam fisicamente conectadas. A imprensa mundial transmitiu o momento ao vivo. Mas enquanto a celebração acontecia, os números financeiros estavam virando um pesadelo. O orçamento original era de 5 bilhões de libras. Quando o túnel abriu em maio de 1994, o custo havia chegado a 4,65 bilhões de libras, quase o dobro do planejado, equivalente a mais de 15 bilhões de dólares na época. Os custos de construção explodiram por razões que vão desde problemas geológicos inesperados até disputas trabalhistas, atrasos e mudanças de projeto. A Eurotunnel acumulou uma dívida monumental, e as receitas dos primeiros anos foram muito menores do que as projeções, porque as companhias aéreas e as ferries marítimas reduziram drasticamente seus preços para competir com o túnel. Em 1995, a Eurotunnel anunciou que não conseguia pagar os juros de sua dívida. Em 1996, um incêndio dentro do túnel causado por um caminhão em chamas, num dos vagões de carga, destruiu 500 metros da estrutura interna e fechou o túnel por meses. Em 1997, a empresa entrou formalmente em processo de reestruturação de dívida. O projeto mais ambicioso da engenharia civil europeia estava à beira da falência. Mas o túnel não fechou. Continuou operando. E lentamente, ao longo dos anos seguintes, as finanças foram se estabilizando. Os números de hoje contam uma história diferente. Em 2014, o túnel transportou 21 milhões de passageiros em um único ano. No seu 30º aniversário em 2024, o Eurostar completou 3 décadas de operação ininterrupta. A viagem de trem de Londres a Paris, que antes exigia travessia de balsa e múltiplas conexões, hoje leva 2 horas e 15 minutos. O túnel opera 24 horas por dia. A cada 35 minutos, um trem sai de Folkestone e chega a Calais. Trens de carga transportam bilhões de dólares em mercadorias por dentro do túnel toda noite. A estrutura em si é um feito que a Sociedade Americana de Engenheiros Civis reconheceu como uma das 7 maravilhas da engenharia moderna. São 50,5 quilômetros de extensão total, com 37,9 quilômetros sob o mar, tornando-o o túnel submarino mais longo do mundo. As paredes são revestidas com 750 mil placas de cimento e granito, material suficiente para construir mais de 100 edifícios. E sim, o túnel vaza. Intencionalmente. Água subterrânea e do mar naturalmente permeia as rochas acima da estrutura e é coletada em 6 estações de drenagem ao longo do percurso e bombeada para fora continuamente. É um sistema que funciona sem parar há 30 anos. 200 anos de tentativas frustradas, guerras, desconfiança política, falências e incêndios. E no final, o que parecia impossível virou rotina. Toda semana, centenas de milhares de pessoas passam por baixo do Canal da Mancha sem nem pensar no que está acima delas.
Esse é talvez o maior sinal de sucesso de uma obra de engenharia. Quando ela se torna tão confiável que as pessoas param de notar que existe. Se esse vídeo te impressionou, deixa o like. Se inscreve no canal para não perder os próximos. E me conta nos comentários: você atravessaria esse túnel?